Pessoal, eu vou chamar aqui o nosso companheiro, o crítico de cinema, Pablo Vilaça. É uma honra recebê-lo. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, Miguel. Um prazer sempre falar com você aqui. É isso aí. Grande Pablo. Pablo, vamos começar com essa notícia aí que a gente começou a comentar aí já com o Mink, que ele lembrou, o Lacivo também lembrou, né? Que o Bolsonaro ele prestou um depoimento hoje na Polícia Federal de 2 horas e ele, quer dizer, os advogados, um dos depoimentos da defesa dele foi que o Bolsonaro estava dopado, estava sob efeito de remédios, quando ele compartilhou um vídeo que apoiava o golpe, né? A pessoa estava brincando, né? Tem aquela expressão, que é quase um meme, né? Desculpe, estava doidão, né? O que você acha disso? A única coisa que é maior do que a canalice desse cara é a covardia. É um covarde, é isso. Ele adora... isso é modus operandi clássico do Bolsonaro, que é bancar o valentão, em rede social, em entrevista com jornalista, adora. Mas no momento em que ele é confrontado e que existe a possibilidade de ele ser legalmente responsabilizado por alguma coisa e arcar com certas consequências, ele sempre faz isso. Ele se acovarda, ele volta atrás, ele nega, ele diz que foi mal entendido, que, na verdade, foi tirado de contexto. Essa agora de estar dopado é ótima, né? Eu até comentei isso, eu já tive que usar morfina, eu já tive, depois de pós-cirurgia, situação que eu tive que fazer uma cirurgia muito grande, e eu tive que usar morfina, e eu não fui tomado por nenhum tipo de impulso golpista, nem fascistoide. Não acho que a morfina altere o caráter assim, não. Então, é um absurdo, é uma besteira, é uma idiotice, e eu acho que isso deveria servir, inclusive, para os seguidores desse cara, mas não segue, não adianta. Mas eles entenderem que ele é isso, ele é um covarde. Ele adora falar grosso com quem ele sente que ele pode falar grosso, que ele não vai ser responsabilizado. E eu espero, de verdade, que ele seja responsabilizado, porque até de um ponto de vista jurídico, eu fico imaginando o precedente que isso estabeleceria. Eu não tenho que, se eu fizer qualquer coisa de errado, eu não preciso arcar com as consequências, porque eu estava doidão. É um argumento jurídico absurdo, além de tudo. É ridículo. Muito bem. Tem essa outra notícia aqui também, que é uma notícia de hoje, notícia quente, é que a Justiça Federal determinou que o Telegram saia do ar porque ele não cumpriu uma ordem, um pedido da Polícia Federal de entregar dados completos sobre neonazistas. Isso dentro da investigação aquele conjunto de investigações contra a violência nas escolas. O que você acha disso? Eu acho que já passou da hora das redes sociais terem que ser responsabilizadas pelo que elas ajudam a propagar. É engraçado, porque eu não considerava, mas isso é, enfim, pela maneira como eu sempre usei o WhatsApp, Telegram até menos, mas enfim, para mim eu sempre coloquei o Telegram e o WhatsApp na mesma categoria, eu não considerava como rede social. Depois é que eu aprendi que tem muita gente que usa o WhatsApp como rede social. E as redes sociais, elas têm que aprender isso, que elas não estão acima da lei. Eu acho que isso é uma coisa que inclusive, deveria ser levada muito a sério em relação ao Twitter, principalmente. Né? O Twitter se transformou numa ferramenta de desinformação, de propagação de fake news, de propagação de ódio, de propagação de propaganda de ódio, de propagação de facilitação de encontro entre pessoas que tem não só um discurso, mas uma disposição de cometer atos movidos por ódio, e em vez de compreender que a responsabilidade das redes sociais deveria aumentar à medida que o alcance dela aumenta, é o oposto que acontece. Depois que o Elon Musk, principalmente, assumiu o Twitter, o Twitter passou a lavar as mãos em relação a tudo. Né? Ele se entregou completamente a discurso de extrema-direita, discurso de direita, ou essa coisa estúpida, libertária, sociopata. E é isso, eu acho que não tem que arcar com as consequências. Se você manda para um jornalismo, qualquer veículo jornalístico manda um e-mail, por exemplo, para o setor de comunicação do Twitter, que ele exterminou, ele responde com um emoji de fezes. Quer dizer, praticamente dizendo, olha, eu estou acima da lei, eu sou um bilionário, eu não tenho que arcar com consequências de nada, eu não tenho que responder à lei, eu não tenho que ser... E é isso, e aceitem. Não é aceitem. Não é aceitem, não pode ser assim.
E então eu acho que é isso, é o ideal, né? Tirar o Telegram do ar, tirar o WhatsApp do ar. Não é o ideal, é óbvio que não é o ideal. Mas algo tem que ser feito para que eles entendam que eles não estão acima da lei. Principalmente quando a gente está falando de uma coisa tão séria quanto a investigação envolvendo atividades nazistas, neonazistas. Né? É inacreditável isso, a gente pensar que em 2023 isso é algo que a gente tem que se preocupar com o retorno à propagação de discurso nazista, neonazista. E é mais inacreditável ainda que a gente que tenha veículos ou que tenham redes sociais que vejam isso com tanta naturalidade como se fosse simplesmente uma questão de liberdade de expressão. Então, eu acho, enfim, eu acho que já passou da hora, e eu espero que a justiça também mantenha os olhos bem atentos, bem abertos para as atividades do Twitter. O Twitter me preocupa muito hoje em dia, muito. Muito bem. Sabe que eu entrevistei aqui uma jornalista, a Letícia Oliveira, né, que era especializada também em extrema-direita, e ela lembrou que entre os grupos que foram encontrados, que discutiam assassinato nas escolas, elogiavam os assassinos, muitos eram grupos abertos de contas no Twitter. Não era uma coisa secreta, deep web, não. Eram grupos de contas abertas em que eles trocavam, marcavam uns aos outros, ficavam conversando. Né? Isso é uma coisa isso é uma coisa que a gente já discutiu, Miguel, em outra ocasião aqui, que é o fato de que do estrago que as redes sociais fizeram no discurso público, porque antes das redes sociais, quando o máximo que essas pessoas tinham para falar, para se expor, era comentário de portal de notícia, comentário do YouTube, já não era bacana, mas enfim, era limitado ali, e mesmo assim elas não tinham muita coragem, porque elas se viam como vozes solitárias, elas guardavam o seu racismo, o seu ódio, seus pensamentos de violência para si. As redes sociais permitiram que esses caras se encontrassem. E à medida que eles foram se encontrando, vendo que eles não estavam sozinhos, que existiam outros malucos, outras pessoas odiosas como eles foram se empoderando, se sentindo cada vez mais à vontade para falar as coisas. Mas mesmo assim, costumavam se ater a Deep Web ou a fóruns fechados. Agora não. Agora é isso. É abertamente. Agora imagina, você viu que chegou ao ponto de que esses caras que antes não tinham coragem de falar direito, falar esse tipo de coisa, num comentário, numa caixa de comentário, num portal de notícia. Hoje, eles falam abertamente em rede social. Qual que é o próximo passo? Para onde a gente vai? Eu acho extremamente preocupante, não só preocupante a propagação do discurso, mas em perceber como essas pessoas estão se sentindo cada vez mais à vontade. Porque é isso, a mentalidade não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu posso falar o que eu quiser que não vai acontecer nada. É rede social. Não, de novo, não são só as redes sociais que têm que entender que elas não estão acima da lei. Essas pessoas têm que entender que a internet, não é possível, em 2023 vai ter que explicar isso, não é terra de ninguém. Não é porque é uma comunidade digital, não é porque você não está lá de carne e osso, não é porque você muitas não tem que colocar o seu nome verdadeiro, a sua cara, a tapa, não é por isso que você pode fazer o que você bem entender. Né? Existem formas cada vez mais acessíveis da Polícia Federal, ou Ministério Público, enfim, de descobrir a identidade dessas pessoas. E elas têm que entender isso. O anonimato não as exime das responsabilidades com a lei. Eu acho, enfim, eu tenho ficado cada vez menos em rede social, principalmente Twitter, por isso, ficar desestimulado mesmo de ver o que elas têm se tornado, principalmente depois do Elon Musk. Faz falta de um ponto de vista profissional, porque você sabe disso, né? A gente trabalha com comunicação, a gente depende muito de rede social. Eu também escrevi sobre isso recentemente. É um erro que eu acho que todos nós cometemos, jornalistas, ou no meu caso, crítico, escritor, o que quer que seja, que trabalha com comunicação. A gente entregou a nossa carreira, o destino das nossas carreiras, a gente praticamente entregou para Mark Zuckerberg, Elon Musk, para o Google. Por quê? Porque antigamente, e você sabe disso também, que você é antigo como eu na internet, a gente tinha um site, as pessoas entravam no site, navegavam no site, ficavam lá. Você ia ver tempo de navegação médio das pessoas no Cinema em Cena, por exemplo, as pessoas ficavam 15, 20 minutos navegando no Cinema em Cena.
clicando em link interno, descobrindo as coisas e tal. À medida que as redes sociais foram se tornando dominantes para enviar as pessoas para os conteúdos específicos, acabou isso. A pessoa vai lá, clica num link, lê aquela matéria e sai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não tem público mais. Eu estou falando, pelo menos eu não tenho um público do cinema em cena. Eu tenho as pessoas que me seguem em redes sociais. E quando eu publico algum conteúdo, seja um texto, seja um vídeo, seja o que for, um post no blog, eu tenho que linkar isso nas minhas redes sociais para as pessoas irem buscar. E depois que elas leram, acaba isso. Então, o que acontece? Se o algoritmo do Twitter, se o algoritmo do Instagram, de qualquer rede social, decide me esconder, fazer um shadow ban, né, me esconder dos mecanismos de busca ou simplesmente não distribuir os meus posts, acaba com a minha carreira. Destrói a minha carreira. Porque a minha carreira depende, a minha, a sua, de um monte de gente que trabalha em comunicação, depende de algoritmo de rede social. Então, é algo que eu estou tentando, em 2023, voltar no tempo, de certa maneira, e voltar a pensar como eu pensava no início da internet. Pensar que eu tenho que ter os meus espaços, que eu não posso simplesmente achar que o Twitter, que o YouTube, que quer que seja, é o meu espaço profissional. Não, tudo bem, eu vou usar como mecanismo de divulgação, mas o meu espaço vai ser o meu blog, vai ser o Cinema em Cena, e é isso. Porque senão, o dia que você escreve uma coisa que vai irritar o Elon Musk, esse grande defensor da liberdade de expressão, esse grande defensor do direito de todos expressarem, mas que, se você fala alguma coisa contra ele, ele vai banir, vai te bloquear, vai te expulsar do Twitter, vai dar shadow ban. Se esse cara, se escrever alguma coisa, ele ficar irritado, tirado do Twitter, o que acontece com a sua carreira? Enfim, são as preocupações contemporâneas do profissional de comunicação. Sabe que eu vou trazer uma notícia? Eu nem ia falar isso aqui, mas você, já que você mencionou esse ponto, você sabe que o Facebook, ele está escondendo as reportagens de um grande jornalista americano chamado Seymour Hersh, que escreveu está escrevendo um conjunto de reportagens sobre a sabotagem dos oleodutos que ligam a Rússia à Alemanha, os Nord Stream. E o Facebook está... E quando você clica no link, mas escondeu assim, você não consegue clicar no link através do Facebook. Quando você clica no link, cai em outra matéria, uma matéria de propaganda americana de guerra. Então é mais do que esconder, né? Eles praticamente fraudaram o link do cara. Pois é. Exato. Isso. É um negócio que é extremamente preocupante. A gente... o Elon Musk fez isso no Twitter. Se você, por exemplo, colocar um link, por exemplo, eu comecei um blog no Substack no início de março, justamente por isso, porque eu via que muita coisa, por exemplo, que me vinha vontade de escrever, temas que me davam vontade de desenvolver, que antigamente eu escreveria uma coisa um pouco mais elaborada, mais extensa, e publicaria num espaço meu, seja o Cinema em Cena, fosse meu blog, eu virava fio no Twitter. Então, quer dizer, eu estava produzindo conteúdo de graça para esses caras. Aí comecei a publicar no Substack. E muita gente tem feito isso. O que seja Substack, Medium, o que quer que seja, mas em outro espaço. O que o Elon Musk começou a fazer? Primeiro, ele chegou ao ponto de bloquear o Substack. Você não podia colocar link para o Substack. Se você clicasse no link do Substack, ele falava que era um link perigoso. E aí todo mundo reclamou, etc. Substack, as pessoas, ele viu que pegou mal, ele tirou entre aspas, retirou esse banimento, mas o que acontece na prática, eu acho que todo mundo que linka no Twitter vê isso, se eu tweeto alguma coisa que tem algum link para fora do Twitter, a exposição, a distribuição desse tweet é nula. Quer dizer, ele está impedindo que as pessoas saiam do Twitter para buscar conteúdo fora, mesmo que a tendência seja essa, clicar, vai lá e volta para o Twitter. Nem isso ele quer mais. É extremamente preocupante isso, cara, porque a gente concentrou o poder na mão, que já era concentrado, né? Já era concentrado. A gente é muito estupidez, o ser humano é muito estúpido, nós somos muito estúpidos, porque a gente sempre reclamou da concentração da comunicação em poucos grupos. Não, são 5 famílias que dominam os grandes meios, a mídia corporativa no Brasil. Ainda bem que veio a internet democratizou a informação, bacana. O que nós fizemos? Deixamos ela concentrar o poder de novo na mão de 2, 3, 4 caras. De novo, o mesmo erro. Globalmente, só que agora a nível global, né? A nível global. Inclusive, é interessante que essa mudança também faz com que a mídia nacional, corporativa, hoje, ela é aberta à regulamentação. Ela é aberta para se proteger contra esses grupos maiores que ela.
olha o nível que nós chegamos. A partir do momento que a mídia corporativa ela se coloca favorável à regulamentação, a gente é o tamanho do buraco que a gente entrou. E tem que regulamentar. Tem que regulamentar. Agora, eu espero que a esquerda, né, e o governo que nos representa tenha uma inteligência maior na sua estratégia de comunicação. Porque as coisas, por exemplo, que o governo Lula conseguiu fazer nesses 3 primeiros meses de governo, 3 meses e meio iniciais de governo, são muitas coisas notáveis. Tem tropeços e tal, claro, mas muitas coisas notáveis. Agora, os tropeços é que ganham destaque, porque a comunicação do governo realmente tem deixado muito a desejar, né? E aí o que acontece? Vai criando, de novo, uma negatividade em relação à atividade do governo, que é um negócio preocupante. A regulamentação é uma delas. A maneira de expressar, de comunicar isso para a população. O que é regulamentação? É aquele velho problema, né? Regulamentação não é censura, tem que explicar isso. Porque tem que ser feito? Tem que ser feito, né? A regulamentação das redes sociais é um negócio que é imperativo. É imperativo. Só que o que a gente vai ver, nós vamos ver a bancada evangélica, nós vamos ver a direita, que para eles interessa a desinformação, interessa a facilidade para propagar fake news. Eles vão usar fake news e desinformação para tentar conduzir a população para se tornar contrária à regulação das mídias sociais. E a gente tem que ter uma inteligência maior para lidar com isso, né? Espero. Tem outro desafio, queria saber a sua opinião sobre esse abacaxi aqui, ó. Hoje foi aprovado pelo Congresso Nacional a criação da CPMI dos golpistas, né? Que o pessoal está chamando, CPMI dos golpistas. É a CPMI que vai investigar o 8 de janeiro. Você acha, qual é a sua impressão sobre o que vai acontecer? Bom, eu sou um ponto fora da curva em relação a boa parte da esquerda, porque eu sou favorável a essa CPMI desde o início. Desde o início. Porque, para mim, era muito claro o que os caras queriam. Eles querem fazer o que a direita, os republicanos, tentam fazer nos Estados Unidos desde o 6 de janeiro deles lá, que é alterar a história, reescrever a história. Eles fizeram uma tentativa declarada, escancarada de insurreição, de golpe de Estado, como tentaram aqui, não deu certo, e aí eles se viram na posição assim, peraí, nós temos que reescrever essa história. Na verdade, não foi a gente que tentou dar um golpe de Estado, foi a esquerda que quis. E aí, quando o governo... E eu entendo as ressalvas em relação à realização da instauração de uma CPI, de uma CPMI, para poder discutir o 8 de janeiro, porque isso, eu entendo que a preocupação é dar palanque, dar palco para polarizar o discurso, para propagar mais desinformação ainda. Eu entendo tudo isso, para não gerar um tumulto político dentro de um Congresso que está dividido e o governo precisa do Congresso. Eu entendo tudo isso. Mas o que para mim era muito óbvio, desde o começo, é que se a esquerda permitir, esses caras vão conseguir convencer muita gente que, na verdade, não foi a direita que tentou um golpe em 8 de janeiro, assim como em 64, que foi uma revolução. Os militares tentaram salvar o Brasil da ameaça comunista. Eles vão tentar fazer isso de novo. Aí o que acontece? Quando chegou um ponto que ficou insustentável, de certa maneira, não ocorrer a CPMI, então vai acontecer e vamos escancarar. Eles começam a se apavorar, porque era um blefe. Ou era um blefe, ou era, na visão deles, vamos instaurar, mas a esquerda vai estar tímida, coada, e nós vamos dominar a narrativa. Só que é absurdo pensar que pode dominar a narrativa, porque os fatos estão conosco. O que não falta é registro em vídeo, em áudio, em comentário de rede social, em mensagem de texto, registro de tudo quanto é forma sobre a atuação golpista dos bolsonaristas em 8 de janeiro. Não falta. Então, agora, eu espero que, enfim, que o tiro que eles tentaram dar realmente saia pela culatra e a gente não permita nem que eles tentem ensaiar a possibilidade de reescrever a história, porque é o que eles querem. É o que eles querem. Muito bem. Muito bem. Pablo, um outro comentário que eu queria... Porra, falar uma coisa que não me deixa irritado, Miguel. Porque não, eu vou ficando irritado com a situação do... Eu estava tão otimista em relação a tudo, agora você está me deixando nervoso de novo. Não, eu vou te deixar mais calmo agora. Eu vou fazer uma pergunta para você sobre o Festival de Cannes. Eu não converso com você sobre cinema,
Mas eu sei que vai acontecer, minha esposa, ela trabalha com cinema também, está indo lá para Cannes. Aí queria saber qual a sua expectativa para esse festival, como é que você vai fazer, queria saber se você vai, como vai ser a sua cobertura e qual a sua expectativa para o festival desse ano? Cara, o festival desse ano, assim, eu estou com uma expectativa altíssima. Não só porque vai ter o filme novo do Scorsese. Scorsese é o meu cineasta favorito. Eu criei um curso de 27 horas de duração só sobre o cinema do Scorsese. Então, um filme novo do Scorsese, para mim, é Natal. Né? Eu estou ansiosíssimo com isso. Mas não é só por isso. A mostra competitiva desse ano, eles colocaram só gigante, cara. Só gigante. Você pega, se você for ver os cineastas que tem filme na mostra competitiva, não é nem mostra paralelo, não, é na mostra dos caras, ou sessão especial, ou fora de competição, não, em competição, só gigante competindo um com o outro. Então, assim, é meio que é meio que a Copa do Mundo cinéfila, de certa maneira. Só que a vantagem é que todo mundo pode ganhar, né? Assim, você não vai ter só um vitorioso. Para começar, todos os filmes podem ser maravilhosos e aí nós ganhamos com todos os filmes. Então eu estou muito ansioso. A programação tá realmente muito boa, pelo menos em teoria, né? Eu não vi os filmes ainda, mas em teoria a programação está muito boa. Eu vou cobrir o festival como eu faço todos os anos. É um evento assim. O Festival de Cannes, eu acho que para qualquer pessoa que trabalhe com cinema é um negócio que é quase que obrigatório. Eu não vou dizer que é obrigatório porque é muito caro. E realmente é difícil, principalmente para quem não trabalha dentro de algum veículo grande, não tem um apoio institucional, é difícil ir. Né? Então, assim, é meio crueldade falar que é obrigatório. Mas eu sempre digo assim, uma pessoa que trabalha com cinema, se ela tiver condições, ela deve ir ao Festival de Cannes. Porque o que acontece é como se fosse uma maneira de você fazer, você refrescar o seu olhar. Porque num espaço curto de tempo, 10, 12 dias, você vai ter acesso a filmes de vários países diferentes, várias correntes, várias temáticas, linguagens. Você vai ver tanto cineastas novos, vai ser apresentado cineastas estreantes, ou cineastas que estão fazendo seu segundo filme, quanto vai ter acesso aos novos filmes de mestres. Então, é uma possibilidade de aprendizado, de imersão absoluta no cinema e o que o cinema está produzindo de novo, que é um negócio que é fundamental. Agora, é o que eu discuto sempre. Eu sempre trabalhei de maneira independente. Né? O cinema em cena sempre funcionou solitariamente. Eu arco com todos os meus custos. Não tem nenhuma grande corporação bancando minha viagem, não tem um apoio institucional, não tem patrocínio, nada. O que eu conto primeiro, com os meus recursos próprios, né, que vêm dos cursos, e enfim, e do que eu escrevo, e do apoio dos leitores. Né? Eu tenho um Catarse do Cinema em Cena. A meta, inclusive, nem foi batida ainda. Eu coloquei lá o catarse.me/Cinema em Cena, ou então vai no Catarse, pesquisa Cinema em Cena, quem quiser conhecer, tiver, né, vontade de apoiar. Mas eu coloquei uma meta para cobrir Cannes, que ainda está em 90%. Mas, assim, não tem como eu não ir. Então, eu vou tirar do meu bolso. Aliás, mesmo que essa meta seja atingida, ela não é suficiente para cobrir Cannes. Mas eu tenho que ir. E, enfim, eu vou cobrir como eu sempre faço. Assim, eu vou colocar stories no Instagram, mostrando os bastidores do festival, como o festival funciona, mostrando até coisa boba, assim, quer dizer, boba, mas eu vi que o pessoal gosta. Mas é que normalmente não está em cobertura isso. Por exemplo, tem uma entrada secreta no Palácio dos Festivais, que enquanto todo mundo fica lá na frente, enfrentando fila para entrar, os mais experientes, assim, que conhecem um pouco mais do festival, tem algumas entradas secretas. Aí eu mostro a entrada secreta, enfim, eu mostro os bastidores do festival, mostro um pouco da cidade, falo dos filmes, e não só faço essas stories para o Instagram, mas vou fazer vídeos para o YouTube, comentando de filmes específicos, e eu escrevo sobre todos os filmes. Então a cobertura é no Cinema em Cena, no Instagram, no YouTube, eu tweeto uma coisa ou outra, mas esse ano eu devo tweetar pouco, porque eu estou querendo sair do Twitter, mas é uma cobertura espalhada por várias mídias. Show de bola, vou acompanhar, muito legal. A gente tem só um minutinho, só uma pergunta também que eu queria fazer para você sobre cinema ainda, você tem essa experiência com o Festival de Cannes, com tudo.
vai começar a temporada de festivais de cinema no Brasil ainda, e espera-se uma mudança, porque agora está um novo governo, né? Possivelmente vai ter, talvez, algum patrocínio novo. O que você gostaria de ver nos festivais brasileiros? Alguma coisa que você acha que poderia incrementá-los nos próximos anos? Não, eu acho que o Brasil tem grandes festivais de cinema, festivais e mostras. Em junho mesmo tem o Olhar de Cinema, em Curitiba, que é um dos meus favoritos. Eu adoro a curadoria do Olhar de Cinema. Tem a Mostra São Paulo, o Festival do Rio, Gramado. Então, o CinePE, né, no segundo semestre, em Recife. Então, a gente tem festivais que são muito interessantes. O que eu gostaria de ver é um apoio, um retorno, não só um retorno, um apoio maior, inclusive, do que se tinha antes desse período obscuro que a gente passou a viver nos últimos 6 anos. Porque os festivais, eles têm um potencial muito grande, não só de formação de público, que é muito importante, mas de apresentar filmes, inclusive filmes nossos, que eu acho muito importante isso, filmes brasileiros que muitas vezes não tem, o público não tem acesso a esses filmes, porque eles têm dificuldade de encontrar distribuição, os festivais acabam funcionando um pouco como isso, e é importante de um ponto de vista de cenário internacional também. O Festival de Berlim, o Festival de Cannes, o Festival de Veneza, o Festival de Toronto, Telluride, esses festivais, a Tribeca em Nova York, esses festivais, eles não têm só o objetivo de expor cinema do mundo inteiro, eles têm o objetivo de atrair recursos para o país. Então, eu acho que é importante essa visão de um ponto de vista de festivais e mostras como um investimento, né? Um investimento não só em cultura, mas economicamente mesmo no país de modo geral. Então, o que eu espero é isso, é que o Estado apoie, assim como, é engraçado isso, porque os liberais falam, não, porque lá fora, se você for ver Festival de Cannes, se você for ver Festival de Berlim, Festival de Veneza, todos esses grandes festivais, quando você vai ver a vinheta do festival que passa antes de cada filme, você vai ver lá gigantão, que tem um apoio do governo do país ao festival, né? Quer dizer, porque é isso, precisa ter. E eu espero que isso também, esse apoio cresça, se torne cada vez mais, que se torne maior para os nossos eventos aqui. Muito bem, Pablo. Terminamos aqui nossa conversa. Sempre muito bom conversar contigo, né? Prazer. Terminei com a Alta Astral, falando de cinema. Né? Tem que terminar assim, né? Senão a gente termina e vai embora e todo ano, meu Deus. Mas é isso aí mesmo, entendeu? Viva a cultura. Também estou esperando um bom festival de Cannes. Eu não vou, mas minha esposa vai me informar, e eu vou acompanhar também pelo seu site. Então é isso aí. Muito obrigado pela participação. Um forte abraço e volto sempre. Obrigado, querido, por me convidar. Volto com prazer. Valeu, Pablo. Guilherme, pode fechar as cortinas e abraço a todo mundo, pessoal. Até amanhã. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.